tem esse título aí, que é um título provocativo. As mães são grandes professoras, né? Amém, querida? Amém. As mães são grandes professoras. Elas tanto podem ensinar coisas boas, como coisas melhores ainda. Amém. Veja só, querido, Provérbios, capítulo 6, Provérbios, vem depois de Salmos, você acha fácil. No versículo 20 diz assim: meu filho, guarde o mandamento do seu pai, e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Presta atenção, para que é isso tudo? Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Jesus disse que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa vida muitas vezes vem através da figura da nossa própria mãe. Ela nos aponta o caminho da vida. Pai querido, que a Tua palavra caia no nosso coração, ministre ao nosso coração, quebre as nossas resistências e nos ajude, Pai, a viver de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Abençoa a vida de cada mãe que está aqui, Pai, desde já, que cada mãe seja abençoada. E a nossa gratidão, Pai, pela mãe que cada um de nós tivemos. Nós somos gratos. Tem mães que não estão mais conosco, tem mães que ainda estão presentes. Nós somos gratos pela mãe que o Senhor deu a cada um de nós, com tudo que elas tiveram de melhor, ou até que faltou. Nós te agradecemos pela mãe que o Senhor nos deu desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem fala mais? É o homem ou a mulher? Já é provado cientificamente, querido. As mulheres falam muito mais. As mulheres falam 14.000 palavras por dia. Os homens às vezes não chegam nem a 1.000. Quem fala mais? O homem ou a mulher? A mulher. Quem educa mais? O pai ou a mãe? Correto, querido. Né? Diz que até os 6 anos de idade, a criança, né, com o meu neném aí no colo da mamãe, olha aí, até os 6 anos de idade, a criança ela já está com o mapa da vida dela formado, o script da vida dela formado. Ela já sabe discernir: isso é bom, isso não é bom, isso é legal, isso eu gosto, não gosto. Até os 6 anos de idade, a criança já está, vamos dizer assim, com o cérebro dela pronto para crescer. Agora me diga, com quem que a criança fica mais tempo até os 6 anos de idade? A mãe. Então a mãe é a primeira professora que todos nós tivemos. Nossa primeira professora foi a nossa mãe, foi ela. E a Bíblia diz, né, aliás, diz: ensine a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, a criança não se desviará dele. É interessante, queridos, que o livro de Provérbios, até aqui, ele se dirigia muito aos pais. Os pais, recomendando os pais, instruir os filhos, cuidar dos filhos, não sei o quê. Aqui no capítulo 6 e diante, ele coloca a mãe como uma instrutora. E é interessante que quando coloca a mãe, já trata logo de um assunto brabo. Leia aí, ó, advertência contra o adultério. Queridos, quem era mais linha dura na tua vida? Teu pai ou tua mãe? Quem é que apertava os parafusos?
Quem é que às vezes falava francamente com você? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Foi todo mundo embora? Quem é que às vezes botava uma trava? É interessante, queridos, né? Porque daqui para frente começa a falar sobre imoralidade, adultério, e aqui diz que quem vai lidar com essas coisas é a mãe. É a mãe que... A mãe, ela tem um papel de importância na educação dos filhos, né? A mãe, ela pode livrar a vida do filho de cair num laço. Estou falando português bem claro. Meu filho, cuidado. Minha filha, abre teu olho. A mãe é que faz esse papel, queridos. Amém. Porque ela está mais próxima, ela está mais perto, ela vê. Aliás, mulher tem um terceiro olho, você não vê, mas ela tem. Ela vê coisas que a gente não vê. Então, a mãe, ela tem uma grande responsabilidade na vida dos filhos, porque dependendo do que ela fala ou deixa de falar, o filho pode ir para um caminho do bem ou um caminho do mal. Está escrito aí, minha gente. Uma mãe pode livrar um filho de cair num laço, se envolver numa situação que vai ser um laço para a vida dele. E aqui a gente não está falando só de relacionamento, queridos, mas dinheiro, emprego, trabalho, quanta coisa, não é? E aqui fala assim, para que nós, filhos, guardemos muito bem guardado a instrução da nossa mãe. Porque elas nos guiarão, elas guardarão o nosso caminho, elas falarão conosco. Amém. Minha mãe já foi embora há 20 anos, mas ela não para de falar. Quem tem mãe aqui que já foi embora e que continua falando? Onde é que ela fala, minha gente? Coração. Não é? Volta e meia vocês, minha mãe disse isso, minha mãe dizia isso, minha mãe falou isso, minha mãe... Então, as mães, né, eu digo, as mães não morrem, querido, elas continuam falando, elas continuam. E aqui diz, né, que elas falarão com você os mandamentos, as instruções, as repreensões, a disciplina. Lá em casa, querido, eu nunca levei uma chinelada sequer do meu pai. Mas da minha mãe levei várias. Sabe aquela de deitar na cadeira, abaixar as calças? Quem aqui é desse tempo, minha gente? E às vezes até pior, né, querido? Era pior. Era vara, era cinto, era fio do ferro. Essa turma nova hoje aí é uma beleza, né? É tudo muito light. Mas olha aqui, a Bíblia diz, querido, que os mandamentos são luz. Amém. Os mandamentos são lâmpada. Amém. Os mandamentos, aquilo que a tua mãe falava, aquilo que a tua mãe dizia, aquilo que a tua mãe diz, o que você como mãe fala. Você está apontando o caminho da vida para o teu filho. Amém. Tu não quer ver teu filho numa enrascada. Tu não quer ver uma filha enrascada. Você quer que ela tenha vida, que ela prospere, que ela cresça, que ela se dê bem, que ela seja feliz. Amém. Amém, querido? Amém. Então, querido, trabalho de mãe não é só fazer comida, não. Eu cheguei aqui hoje, a igreja hoje vai estar vazia porque as mães estão em casa fazendo comida. Hoje era para você levar a tua mãe para almoçar fora. Amém. Então o trabalho da mãe não é só arrumar roupa, não é só fazer merenda, não é só arrumar o quarto. Não, o trabalho da mãe, querida, é ensinar, é instruir, é educar. Trabalho de mãe, querido, como fala aqui, as repreensões da disciplina. Trabalho de mãe muitas vezes é colocar limites.
é colocar limites. Basta, até aqui chega. Cala a tua boca e vai para o quarto. Alguém teve uma mãe assim? Então, querido, repetindo uma coisa que eu falo muito e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Eu gosto de dizer que pai e mãe são as margens de um rio. Um rio só tem força, querido, se ele tiver margem. O rio são as margens que dão força para o rio ter fluxo, o rio correr, para o rio vencer as curvas. Quando o rio perde as margens, o que acontece, minha gente? A destruição que a gente está vendo. Acabou com margem, acabou com tudo. Entra na cidade, acaba com a cidade, destrói a cidade, né? Então, quando um filho ou uma filha deixa de ter pai e mãe, marginalizando ele, botando margem, meu filho, isso você não vai fazer. Dizia meu pai, só passando por cima do meu cadáver. Não sei se você teve um pai assim. Então, quando um filho não tem um pai e uma mãe que põe uma margem, o filho se torna um quê, querido? Um marginal. O que é um marginal? Não aceita regras, não aceita leis, não aceita disciplina, não concorda com uma porção de coisa. Amém, queridos? É forte, né, queridos? É forte você pensar que você tem que ser margem para o teu filho. Não, meu filho, para aqui. Não, meu filho, não vai fazer isso. Não, eu não vou deixar você fazer isso. E aí, queridos, olhando para as mães da Bíblia, que a Bíblia tem várias mães, volta e meia aqui as mulheres estão pregando sempre sobre as mães da Bíblia, precisamente as mulheres da Bíblia, e a gente vê que elas desenvolveram qualidades, elas desenvolveram várias qualidades nesse papel de mãe, nessa função de mãe, né? E você, eu estou falando especialmente aqui com as mães, você que está aqui, você é esposa, você é filha, você é diaconisa, você é professora, você tem uma porção de função na vida, é síndica, mas você tem uma função que você não pode perder, que é a função de mãe. Amém. Essa é a primeira função da sua vida. Amém. Amém, querido? Amém. As mães, elas, querendo ou não, elas têm que desenvolver qualidades para poder ficar nesse papel de mãe. Uma pergunta, querido: qual era a maior qualidade da sua mãe? Uma qualidade que minha mãe tinha, eu sempre digo, você já até sabe. Minha mãe era uma mulher presente na minha vida. Tão presente que ela se metia em tudo. Meu pai dizia assim: essa mulher já serviu o exército, essa mulher já fez vestibular, essa mulher já quebrou a perna, essa mulher já caiu do cavalo. Por quê? Porque minha mãe era muito presente na minha vida. Eu fui caçula, querido. Então, meu irmão tinha mais 10 anos que eu, minha irmã tinha mais 5 anos. A vida dele já tinha seguido. Quem sobrou? Então ela tomava, o foco dela era em mim. Eu quase que fui um filho único. O olho dela era em cima de mim o tempo todo, para ver se eu dava boa coisa. Amém, querido? Amém. Eu perguntei qual é a maior qualidade da sua mãe. Teve gente que não falou nada, né? Então eu vou lhe perguntar: quem aqui é mãe? Qual é a sua maior qualidade como mãe? Eu podia botar aqui umas mães em aperto perguntando ao filho dela. Porque, tá aí, mãe, quando teu filho, tua filha te der um abraço hoje, fala: meu filho, qual é a minha maior qualidade? Ah, mãe, eu gosto de você porque você sempre solta dinheiro na minha mão.
Já foi tempo, né, minha irmã? Mas é interessante, querido. Você, como mãe, você vai adquirindo qualidades. Né? Não tem manual para ser mãe. Tem manual para cuidar de uma criança que nasceu e você leva para casa, como tem uma por aqui? Tem manual? É uma coisa que você vai desenvolvendo na vida. Então, querido, eu peguei aqui só 3 qualidades, só para a gente fazer uma oração, 3 qualidades que a gente vê nas mães da Bíblia. Mas as qualidades que a gente vê nas mães da Bíblia, eu posso te garantir, a gente também viu na nossa mãe, ou vê na nossa mãe. E talvez teus filhos também vejam em você, que é mãe. Amém? Amém. 3 qualidades nas mães da Bíblia. Eu peguei aqui, por exemplo, as mães, elas têm coragem para correr risco pelos filhos. Mãe, em geral, ela tem coragem, não tem hora, não tem dia. Ela está sempre pronta para fazer o que for necessário pelos seus filhos. Ela corre riscos pelos seus filhos. Maria, mãe de Jesus, quando falaram para ela que ela ia ser mãe, como vai ser isso? Ela não entendeu. No entanto, ela aceitou aquilo. Então, Maria, mãe de Jesus, correu risco para ser a mãe de Jesus. Joquebede, tem que pensar. A mãe de Moisés, querido, é um excelente exemplo para a gente, querido. Uma mulher que correu risco, porque Faraó proibiu que matasse todas as crianças até uma certa idade. Joquebede, mãe de Moisés, mãe de Arão, mãe de Miriam. Joquebede escondeu o filho. E o faraó disse que ia matar. Ela escondeu. E ela fez o que podia, querido. Enquanto deu para ela esconder, ela escondeu. Mas quando o menino começou a crescer, não tinha mais como esconder, aí ela arranjou a estratégia de botar no cesto, mandou a irmã levar, oferecer, está entendendo? Ou seja, mãe faz o que pode fazer pelos seus filhos. Amém. Joquebede foi uma mulher que ela fez o que podia. Isso é característica de mães que estão aqui, querido. O que você pode fazer pelo teu filho, pela tua filha que está ao teu alcance, você faz. Digo mais, a tua mãe fez por você o que ela podia fazer. Talvez ela não deu tudo que você queria, mas o que dava para ela te dar, ela te deu. Amém, querido? Então, toda mãe, querido, ela corre muitas vezes riscos. E a gente tem que agradecer, né? Porque mãe corre risco para criar, para educar, para disciplinar. Como é difícil, querido, disciplinar uma criança. Ainda mais hoje, nesse tempo que a gente vive, é muito pior. Muito pior. É muito pior. Então, a gente corre risco para chamar atenção, para conversar, para falar. Quantas coisas que a gente passa, né? E ela, Maria, tem mãe, querido, que olha só, teve que trabalhar e educar. É um grande desafio que as mães hoje têm. Como é que eu vou trabalhar, ganhar dinheiro e educar meu filho e minha filha? É mesmo, querido? Então, aí a mãe corre, feito maluca para lá, corre para cá, corre para lá, vai para cá, vai para lá. Guarda o leite não sei aonde, vem para cá e não sei o que lá, leva a comida não sei o que, leva para casa da avó, tem avó que não está nem aí para você. Ah, se vira, minha filha, isso é contigo, eu já criei você, né? Então, querido, eu estou falando aqui, por exemplo, né? Falei de Joquebede. Joquebede foi uma mulher que fez o que podia, ela enfrentou Faraó, o homem mais poderoso da terra. Aquilo que eu gosto de dizer, cuidado com o que você fala para os teus filhos. Cuidado da tua linguagem com os teus filhos. Teus filhos aprendem com o que você fala. Amém?
Joquebede, ela desafiou Faraó. Quem foi, queridos, que depois também desafiou Faraó? Moisés. Filho de quem? Dela. Os filhos aprendem com o pai, com a mãe. Filho de peixe? Amém? Uma segunda qualidade, querido, que a gente vê nas mães da Bíblia, que a gente também vê na nossa mãe, que a gente vê nas mães que estão aqui hoje. Presta atenção, mãe, você que está aqui. As mães, elas são provocadoras de movimento na vida dos filhos. Vou repetir, porque isso é um papel que você não pode deixar. Mãe provoca movimento na vida dos filhos. O filho está parado, ela vai lá e provoca movimento. A filha está parada, ela vai lá e provoca. A gente vê isso na Bíblia, querido. Quem foi que provocou Jesus a operar o primeiro milagre? A mãe dele. Olha, acabou o vinho. E ele, o que eu tenho com isso, mulher? Então, mãe, querida, ela provoca movimento na vida do filho. Se o filho a vida dele está meio parado, era assim, vamos dizer assim, que Maria já está dizendo, pera lá, 33 anos, já está na hora dele fazer alguma coisa. Sem falta de respeito nenhum, minha gente. E Maria disse assim, olha, acabou o vinho. Uma boa oportunidade aí. Não é? As mães provocam. Às vezes, né, elas tomam uma atitude que até surpreende os filhos. Jesus deve ter ficado surpreendido. O que eu tenho contigo, mulher? Com que a mãe dele estava falando com ele. Você se lembra de algum momento que a tua mãe te surpreendeu? Ninguém. Com atitudes que ela tomou, que influenciaram a tua vida, que provocaram um movimento na tua vida. Amém, querido? Amém. A gente vê, tem várias mães que se metiam na vida. Às vezes elas faziam coisas boas, como Maria. Rebeca não se meteu na vida do filho, criou uma maior encrenca para ele. E para ela também. Foi um filho que depois ela nunca mais viu. É por isso que a gente diz, né, querido? Cuidado. Que a mãe, ela pode ser uma bênção para o garoto, mostrar um caminho, mas sem querer, movida por amor, ela pode criar um laço para a vida dele. A gente viu isso nos jornais esse dia, querido. Um rapaz que matou um motorista e a mãe apareceu lá. Tirou ele da área. Tentou livrar ele de todo jeito. Isso é mãe, queridos. É mãe, não é maldade não. É mãe. Mãe quer ver o filho bem. Mãe quer ver a filha bem. E se ela tiver que se meter, aliás, querido, toda boa mãe se mete na vida dos filhos. Toda boa mãe se mete na vida dos teus filhos, dos seus filhos. Por que, querido? Mãe tem calibragem, mãe já tem experiência. Mãe olha e enxerga o que filho não vê, o que filha não vê. Amém, queridos? Alguns de nós damos graças a Deus que não fizemos casamento lá atrás, porque a mãe disse, meu filho, tu vai casar com essa? A mãe vira sogra. Então, às vezes, a mãe te livra, ela mostra o caminho para você. Amém, queridos? Amém. Então, é uma outra coisa, a qualidade que a gente vê nas mães da Bíblia, é que a mãe, ela educa, ela põe limites, né? Não são infalíveis. Viu, mãe? Você nunca vai ser uma mãe infalível. Vai ter hora que tu vai errar. Vai ter hora que você vai falar coisa que vai se arrepender. Que olha a mãe aqui que já falou e depois, meu Deus, para que eu fui falar isso pro meu filho? Podia pegar os pais também aqui, tá?
Qual é o pai aqui que já não abriu a boca e falou besteira? Xingou o garoto de tudo? Então, queridos, acho que isso aqui é interessante para a gente. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente, às vezes, a gente tem que saber fazer isso com a graça de Deus. E tenha misericórdia. Talvez tua mãe tenha errado com você. Mães erram. Tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia de você mesmo, porque às vezes você também erra. Amém. Não tem nenhuma mãe aqui que é infalível, que nunca errou. Não tem. Nós erramos, queridos. Amém? Amém. Vocês não estão gostando da mensagem hoje não, né? Amém. Uma terceira qualidade, já para ir terminando, queridos. Uma terceira qualidade que nós vemos nas mães da Bíblia é que mãe, elas têm uma força para suportar. Isso é forte, queridos. Elas têm força para suportar os sofrimentos que os filhos fazem nelas. Às vezes, queridos, os nossos filhos falam coisas que nos fazem sofrer, machucam, trazem dor. Então, e toda mãe, especialmente mãe, ela tem força para suportar as piores palavras que um filho pode falar. Elas têm força para suportar. Amém? A gente vê Maria aos pés da cruz, a gente tem tantos exemplos, Agar, a própria Rebeca que eu citei, não é? Os filhos às vezes fazem coisas, fazem escolhas que trazem sofrimento, que trazem dor para uma mãe e para um pai. Mas graças a Deus, toda mãe, todo pai, ele tem força para suportar. É seu filho, tem amor pelo seu filho. Deixa ele quebrar a cabeça, ele vai quebrar a cabeça, mas ele vai voltar. Deixa ele ir que ele volta. Amém, querido? Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então hoje, no Dia das Mães, queridos, que a gente se lembre que Deus deu responsabilidades às nossas mães. Deus deu responsabilidade a vocês que são mães hoje. Amém? Amém. E as nossas responsabilidades, eu estou me incluindo aí, porque todo pai também tem um quê de mãe, né? Todo pai acaba sendo mãe também em algum momento, não é? Eu com as minhas filhas, a parte médica, sempre era eu. De madrugada era eu. Na hora da febre era eu. Não médico, né? Quem mandou inventar? Então todo pai em algum momento também é mãe. Cuida dos filhos também. Então, querido, nós temos responsabilidade. O texto fala para as mães, mas também fala para os pais. A gente tem que instruir, tem que ensinar. Toda mãe tem que falar demais. Amém. Não existe mãe calada, Amém. mãe quieta, mãe que vê o que está acontecendo e fica calada. Isso não é mãe. Mãe que é boa mãe, ela abre a boca e fala. Amém. Amém, querido? Tem hora que mãe tem que falar, sim. Amém. Pai também. Amém. Amém, querido? Amém. Esse é o papel de mãe. É assim que a gente põe limite, é assim que a gente põe ordem, é assim que a gente põe regras, é assim que a gente dá disciplina, é assim que a gente aponta o caminho, é assim que a gente é lâmpada, é assim que a gente é luz, a gente aponta o caminho da vida. Amém? Amém. Então, querido, que Deus abençoe todas as mães presentes aqui. Vocês têm uma grande função na vida dos teus filhos. E filho, querido, tá velho, mas ainda dá trabalho. Ainda dá trabalho. Outro dia uma mãe chegou, eu tenho um filho de 53, eu tenho um de 58 e um de 62. 3 adolescentes. Me dão trabalho até hoje, pastor. Filho dá trabalho, minha gente. Filhos criados
Isso meu pai repetia o tempo todo, né? Então, queridos, né? Esse é o papel de mãe, esse é o papel de pai. Feliz a mãe, ou perdão, melhor dizendo, feliz o filho que tem uma mãe que é farol, que é luz, que é lâmpada. Feliz o filho que tem uma mãe que aponta o caminho. Meu filho, não vai por aí, isso aí vai dar errado. Meu filho, escuta a tua mãe. Meu filho, não vai por aí. Amém, querido? Feliz o filho que tem uma mãe assim, querido, porque ele vai encontrar o caminho da vida, não é? Então, que Deus abençoe todas as mães presentes aqui. Muitas de vocês passaram por momentos muito difíceis, passaram por momentos bem apertados, não é? E não só na vida de vocês como mulheres, como mãe, como esposa, mas também na vida de ser mãe de um filho, mãe de uma filha. Tiveram que intervir na vida de filhos, então muitos aqui passaram por luta, né? Às vezes a gente diz, eu passei por muito sofrimento. A gente ainda passa muito sofrimento, querido. Não é que passou, ainda tem. Então Deus está aqui hoje para te abençoar. Olha só, mãe, você é uma mãe que tem que ter um coração para amar teu filho. Amém, querido? Nem sempre é fácil amar um filho. Nem sempre. Porque às vezes ele é rebelde. Às vezes ele é desbocado. Às vezes ele é mal criado. Às vezes ele escolhe o que eu não quero que ele escolha. Mas o amor não pode faltar. Amém? Amém? E que Deus também te dê, minha irmã, você que é mãe, boca para falar quando tem que falar. Tem hora que você tem que falar sim. Não é ficar de boca calada, porque é falando que tu aponta o caminho, é falando que você aponta o erro, é falando que você põe limite, é falando que você corrige. Amém, querido? Amém. Então, eu vou orar para que você seja a mãe que teus filhos precisam. Amém. A mãe que teus filhos precisam que você seja. E a nossa gratidão aqui, querido, pela mãe que nós tivemos. Para nós que já perdemos a mãe, gratidão pela mãe que nós tivemos. Me parece que quanto mais tempo fica que ela foi embora, parece que ela está mais presente ainda. Parece que ela está mais viva dentro de você. Mais você lembra das coisas que ela falava, não é? E como eu disse, queridos, né? Joquebed, esse é um nome que a gente tem que pensar. Foi uma mulher que fez o que podia pelo seu filho Moisés. Ela foi até onde dava. Queridos, alguns de nós tivemos uma mãe, não fez mais porque não tinha. Ela fez o que podia fazer, né? Nossa mãe, às vezes a gente, não, minha mãe não fez isso, não, minha mãe não fez aquilo. A nossa mãe fez o que ela podia fazer. Amém. Aqueles que estudam, querido, às vezes tem muito filho revoltado contra a mãe. Não, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Aí eu uso aqueles que sabem mais, né? Quer entender tua mãe? Olha para a mãe dela. Olha para a avó dela. Aí que a gente já está entrando no terreno de Freud. Freud é o que dizia: às vezes você só entende uma pessoa olhando quem está acima dele, o pai, a mãe. Às vezes ele fala, fulano, minha mãe foi isso. A tua mãe foi o que dava para ser. Ela não podia dar o que ela não teve. Amém. Amém, querido? Amém. O que você pode esperar de uma mãe que nem mãe teve? Amém? Amém. Até trazendo para a nossa vida aqui. Às vezes a gente se cobra muito, como pai, como mãe. A gente se cobra. Porque a gente quer ser melhor que pai e mãe.
E é difícil ser melhor que o pai e a mãe, queridos. É uma posição de soberba, de arrogância. Não, eu vou ser melhor que o meu pai. Eu vou ser melhor que a minha mãe. Ou seja, você está diminuindo a tua mãe e está se engrandecendo. Isso não agrada a Deus. Amém, querido? Eu acho que eu já falei demais. Manda eu calar a boca, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, a minha função aqui nessa hora é orar por você que é mãe. Primeiro, querido, a gente vai agradecer a Deus pela mãe que nós tivemos. Ou pela mãe que eu tenho. Quem é que aqui ainda tem mãe? Amém. Olha uma porção, querido. Aproveita. Mãe tem validade. Agradecer a Deus pela mãe que você tem. Agradecer a mãe que nós tivemos. Amém? Que elas fizeram o que elas podiam fazer. E pedir a Deus que Deus te dê sabedoria. Você que está no exercício, né? Nós vemos aqui um casal, um bebê. Então só no começo. Quanto caminho pela frente. Né? Quanto caminho pela frente. Quanta tosse. Quanta febre. Quanta noite sem dormir. Quanta noite sem dormir. Quanto tombo brincando no colégio. Papai, vem aqui buscar sua filha caiu e abriu uma brecha no joelho. Aí saiu o pai desesperado, de casca dura pro jardim botânico, para levar a filha para tomar pontos. Amém, queridos? Criar filho, queridos, não é fácil, não. Outro dia eu estava aqui, né? Você viu, eu apresentei duas crianças, duas meninas, e eu falei, né? Pior ainda, né? Tem mães que estão sozinhas. Elas são pai, elas são tudo. Sozinha. Ser mãe e pai, querido, é muito difícil, né? Então eu falei assim, meu Deus, que desafio criar duas meninas hoje, vivendo nesse tempo que a gente está vivendo, mesmo. Então eu queria pedir que todo mundo que tem mãe fique de pé. Olha só, você nasceu de uma mãe, pelo amor de Deus, todo mundo aqui teve mãe. Você, todos nós, queridos. Porque olha só, eu queria agradecer, querido. Em primeiro lugar, às vezes culto de Dia das Mães, tem muita gente, eu não vou não porque eu não tenho mãe. Então vai lá para agradecer a mãe que você teve? Não, meu pai. Que ingratidão. Então eu queria fazer uma oração, querido. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela mãe que cada um de nós teve ou que tem. Agradecer. Né? Agradecer por essa mãe. E eu quero orar por você que é mãe hoje, que ainda está exercendo esse ministério, que ainda está exercendo essa função. Não é, Pai querido? Nós queremos, em primeiro lugar, todos nós aqui, te agradecer, Pai. Te agradecer pela minha mãe. Você pode dizer o nome da tua mãe? Agradecer, viva ou morta, agradeça. Eu agradeço pela minha mãe externa, pela presença dela constante ao meu lado. Aonde eu estava, ela estava de olho em mim, Pai. Então nós queremos agradecer pela mãe, Pai. Teve horas, Pai, que eu não gostei do que minha mãe fez, como muitos aqui, mas ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela era minha mãe. Então nós queremos agradecer, Pai, em primeiro lugar, pela nossa mãe, aquela que nos criou, aquela que nos educou, aquela que nos corrigiu, aquela que muitas vezes colocou a gente de castigo, aquela que disse coisas às vezes que foram difíceis de ouvir, mas nós queremos te agradecer. Se hoje nós somos quem nós somos, nós temos muito a agradecer pela nossa mãe. Foi
ela que foi luz, foi ela que foi farol, foi ela que foi lâmpada, foi ela que muitas vezes apontou o caminho que eu devia ir e o caminho que eu não devia ir. Então nós queremos agradecer pelas nossas mães, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu queria nessa hora, Pai, orar por cada mãe aqui presente, porque ainda está no exercício dessa função, que ainda está no exercício nessa função de professora, de instrutora, de aconselhadora, de colocar limite, de colocar uma margem, de dizer, não, isso você não vai fazer, não, você vai terminar isso, você começou, você vai terminar. Mãe, ajuda essas mães, Pai, a serem as mães que os filhos delas precisam. Cada uma aqui tem um filho, uma filha de uma forma especial, um é diferente do outro, nem todos são iguais, ninguém aqui é de uma lata de salsicha, cada filho, às vezes até os vários filhos de uma mesma mãe são diferentes, Pai. Ajuda essas mães, Pai, a saber conduzir a vida dos seus filhos. A tua Bíblia diz que uma mãe pode livrar um filho de cair num laço, de entrar num caminho errado. Então ajuda cada mãe aqui, Pai, a ser essa mãe que o filho precisa. Ser essa mãe presente, que seja essa mãe que repreende, essa mãe que fala, mas essa mãe, acima de tudo, que ama o seu filho e a sua filha. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos a vida dessas mães, no nome de Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém, querido? Não deixe de ligar para sua mãe, de procurar sua mãe, falar com a sua mãe, se é que você pode, né? E abençoar a vida dela. Agradecer a ela pela mãe que ela foi. Amém, queridos? Olha só, querido, tem um pequeno brinde ali no final. A Beth tem um brinde para as mães que estão presentes aqui. Infelizmente não tem suficiente para levar para tudo que é mãe, não. É para a mãe que está aqui presente. Passa ali, a Beth está ali no final e ela vai dar um pequeno brinde para você levar. Para você, mãe. Amém? Eu sei que essa é uma palavra que mexe com a gente, querido. Que mexer com filho é mexer com mãe. Mexeu com o filho, mexeu com mãe. Mexeu com o filho, mexeu com o pai. A Bíblia é cheia de exemplos de pais e mães que foram atrás de Jesus por causa dos filhos. Filhos dão trabalhos, querido. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos para nossas casas, que cada um tenha um almoço de paz, um almoço de alegria, um almoço de amor, de perdão, que o teu Espírito se manifeste. Abençoa cada mãe aqui presente, que a tua bênção esteja. Dê a essa mulher cada dia mais sabedoria para ser a mãe que o filho dela precisa, para ser a mãe que a filha dela precisa. Nós abençoamos a vida dessas mulheres e abençoamos a vida de todos que ficaram aqui ouvindo essa palavra, que cada um, que teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra na vida de cada um. Nós levantamos nossas mãos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, nós te agradecemos. Se hoje estamos vivos, foi uma mãe que nos colocou no mundo, foi um pai que nos colocou no mundo, e nós te damos graças a Deus. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Uma salva de palmas ao Senhor.